espera a salvação dos homens. São doutrinas que nós aqui entendemos que são bíblicas, que foram sistematizadas por alunos de João Calvino, e por isso o nome, as 5 doutrinas do calvinismo, e que tem uma forte ênfase na soberania de Deus e na graça de Deus operando na salvação dos homens, e que por isso mesmo, e pela graça do nosso Deus, tem transformado vidas ao longo desses séculos. E particularmente eu espero que para nós aqui em Jardim Camburi, quem está acompanhando a série desde o princípio tem sido muito edificado. Eu particularmente tenho sido muito edificado. Eu espero que essa série de pregações seja para nós um renovo de parte de Deus, que seja muito mais do que um ruminar de certos conceitos, mas renovo de fato. Empoderamento de Deus para nós. Algumas pessoas dizem que aqueles que conhecem as doutrinas da graça, lhes falta a graça das doutrinas. Eu espero que isso passe longe de nós. Eu espero que de forma nenhuma o estudo da palavra gere para nós algum tipo de justiça própria, como se nós fôssemos superiores a alguém por conta da nossa correta teologia. Muito pelo contrário. Que o estudo da palavra nos leve a conhecer a Deus como Ele de fato é, que a gente possa aqui se encontrar com Cristo ressurreto revelado na palavra, e não com teólogos nem com pastores, por mais abençoados que esses homens tenham sido ao longo da história, mas que nós possamos encontrar Cristo revelado na palavra. E que nós sejamos, e que a compreensão do texto, a compreensão das doutrinas da graça, nos faça gente humilde, gente quebrantada, gente que está cheia de amor ao Senhor e amor ao próximo. Gente serva, de verdade. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa manhã. E hoje a gente vai abordar o 4º ponto do calvinismo, a 4ª doutrina da graça, que é a doutrina da graça irresistível. A gente, recapitulando um pouquinho, a gente começou lá atrás falando sobre a depravação total do homem, né, que é a doutrina que preconiza de que a nossa queda, a queda dos nossos pais lá no Éden foi tão feia, que hoje nós estamos moralmente incapazes, espiritualmente incapazes de nos achegarmos a Deus novamente. E que se Deus não nos salva, se Deus não nos resgata, a gente está no sal. O segundo estudo, a segunda pregação dessa série, enfatizou a questão da eleição incondicional, a doutrina da eleição incondicional. Né, de que Deus, antes da fundação do mundo, soberana e graciosamente, escolheu para si a sua igreja, aqueles a quem Ele redimiria. E Deus então cumpre essa obra dessa eleição incondicional. Domingo passado, Renilton falou sobre a expiação limitada, né, que é um tema muito polêmico. Inclusive, meus sogros estavam aqui, meus sogros são batistas. Né? Eu falei com o Renilton, pega leve aí de noite. E a gente tratou sobre o tema da expiação limitada, né, de que Jesus morreu pela sua igreja. O sangue de Jesus não foi derramado por todos. Jesus não possibilitou a salvação dos pecadores, mas Ele salvou pecadores. O seu sangue foi derramado pela sua igreja, por aqueles que Ele de antemão já havia conhecido e predestinado. E hoje então a gente chega ao 4º e penúltimo ponto, né, dessa série de pregações. A gente vai tratar do tema da graça irresistível. Essa é uma imagem do apóstolo Paulo, e hoje todos os cantos falam sobre a luz do Senhor. O Diego falou aqui no princípio, né, que Paulo caiu do cavalo ao se deparar com essa luz. E eu quero, enquanto eu introduzo o tema aqui, que você abra a sua Bíblia lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 9, versos 1 a 20, a gente vai ler. Atos 9, versos 1 a 20. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Aí, Elias, me ajuda. Aí, agora foi. Como eu falei, a gente está tratando o tema da graça irresistível. E a graça de Deus está por detrás de todo esse processo redentivo de Deus para nós. Se não houvesse graça, não havia nada. Mas para a gente entender bem do que a gente está tratando nessa noite, a gente precisa definir o que é graça. O que é graça? Algumas pessoas já têm como um sinônimo de brincadeira, né? Então fulano fala assim, fulano é muito engraçado. O fulano está fazendo graça. Algumas pessoas pensam que graça é um sinônimo para brincadeira. Outros pensam que graça é o dom de uma pessoa que é charmosa. Assim, fulano é muito graciosa. Isso aí é do... Antigamente o pessoal falava isso, né? Não sei quem, nossa, é muito graciosa. Mamãe fala isso ainda de vez em quando, né?
Nossa, ela é tão graciosa. Biblicamente, porém, meus irmãos, graça é todo favor, a benevolência de Deus dada a mim, pela qual eu não fiz nada para merecer, pela qual eu não me esforcei. Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido de parte de Deus para conosco. E graça é um conceito, na nossa cultura, de difícil assimilação, de difícil compreensão. Por quê? Porque a gente vive numa cultura extremamente meritocrática. Você merece coisas porque você fez por merecer essas coisas. E é por isso que você se indigna, e todos nós nos indignamos, quando a gente se esforça por algo e a gente não obtém reconhecimento. Assim, mas pô, como? Olha tudo que eu fiz e agora ninguém vai me dar um aplauso, ninguém vai me dar um tapinha nas costas, ninguém vai reconhecer aquilo que eu fiz. E toda a nossa cultura é assim. O meu sobrinho Lucas, ele chegou em casa esses dias e falou assim, olha tio Lula, eu ganhei uma medalha porque eu não chorei quando eu tomei vacina. E essa é a lógica da meritocracia. Ele mostrou a medalhinha de ouro e tal. E essa é a lógica da meritocracia. Se ele não chorou, então ele é recompensado por isso. É um exemplo muito banal, mas que ilustra muito bem a lógica do nosso mundo. A gente merece louvor, respeito e admiração na medida em que a gente se esforça para isso. E a gente constrói a nossa identidade, né? O nosso senso de valor, nosso senso a respeito de quem nós somos com base nisso. Com base nas nossas conquistas, nos nossos títulos e naquilo que a gente alcança. Mas a mensagem do Evangelho, ela diz que esse princípio não se aplica na nossa relação com Deus. A mensagem do Evangelho nos informa de que a gente é tão pecador, de que a gente está totalmente depravado, como José André explicou, de que não há nada, absolutamente nada que você tenha, faça ou conquiste, que possa fazer com que Deus te aceite. Nada. Dado o tamanho do seu pecado e do imenso abismo que existe entre você e Deus causado pela queda. E que a única oferta que você pode oferecer a Deus para ser aceito por Ele é o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Portanto, eu preciso reconhecer, à luz do Evangelho, a minha completa falência espiritual, moral, e reconhecer que eu só posso ser salvo, e só posso ser aceito na presença de Deus por causa dos méritos de outra pessoa. Isso dói. Porque isso as coisas são tiradas do nosso controle. E a gente gosta de ter o controle das coisas. Então, o Evangelho nos diz de que eu não sou aceito por Deus com base naquilo que eu faço, mas com base naquilo que Jesus já fez por mim na cruz. É importante aqui também, antes da gente passar a leitura do texto, fazer uma distinção entre o que a teologia chama de graça salvadora e o que a teologia chama de graça comum, né? A graça comum é o bem derramado por Deus sobre toda a carne. Pensando assim, é o dom que o Lenine tem, por exemplo, para fazer música. É o dom que o Messi, que o Neymar tem para jogar futebol. Isso é dom de Deus. O diabo não dá nada para ninguém. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E a palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. É a chuva que cai sobre ímpios e justos, fazendo com que da terra nasça o nosso alimento. É o sol que nasce todo dia de manhã, aquecendo o nosso corpo. Isso é graça comum. No entanto, o que a gente está falando aqui hoje não é graça comum. A gente está se referindo à graça que Deus derrama sobre aqueles que Ele deseja salvar. É a graça que atrai o pecador, de forma que esse pecador possa se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho e passar então a viver para a glória de Deus. E quanto a essa graça salvadora, a doutrina reformada aponta para uma outra característica dessa graça, que também é incômoda para muitas coisas. O conceito de graça já é incômodo, porque ele diz que a gente não pode ser salvo pelo nosso próprio esforço. Mas a doutrina reformada, né, diz que essa graça é irresistível. Irresistível? Como assim? Algumas pessoas dizem assim, mas, pô, Deus não pode me obrigar a crer. Então quer dizer que se Deus derramar a graça dele por sobre mim, eu não posso resistir? Calma lá que nós vamos chegar lá. Deus não pode me obrigar a crer. Porque Deus respeita o homem. Porque Deus não chega arrombando a porta do meu coração. Para muitas pessoas, a salvação depende de que o pecador permita a ação de Deus. Permita que o pecador aceite ou não que a graça opere, ou então resistir a ela. Algumas pessoas, alguns irmãos, inclusive, creem que a obra de aplicação da redenção ao coração do homem não é obra soberana do Espírito Santo de Deus, mas que depende da vontade do próprio homem, que pode então se submeter a essa graça e essa obra, ou resistir a ela. E com todo respeito aos nossos irmãos que pensam diferente, a gente crê aqui
que não funciona assim. Principalmente quando você se depara diante de um Deus que é soberano, que é todo-poderoso, e de um homem que é completamente caído. Se Deus não vem até nós, ao nosso resgate, não há possibilidade de salvação. Eu gostaria então que a gente pudesse refletir sobre esse tema hoje, da graça irresistível. Eu quero convidar você, se você ainda não abriu o seu smartphone aí, a gente vai fazer junto a leitura de Atos 9, de 1 a 20. Eu vou ler, os irmãos me acompanham. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, resplandece no nosso meio nessa manhã, de forma que eu possa expor a Tua palavra com fidelidade, e de forma que a Tua igreja compreenda essa palavra com exatidão. Nós somos total e completamente dependentes da Tua graça. E rogamos por ela, Senhor. Rogamos pela Tua presença, para que o Senhor mesmo nos ensine nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se a gente responder honestamente, se a gente se perguntar e achar uma resposta honesta a respeito do que causou a conversão de Saulo, que ainda não era Paulo, só pode existir uma resposta: a graça soberana e irresistível de Deus. E essa passagem é a prova cabal disso, de que a nossa conversão é um ato da graça irresistível do próprio Deus. E é comum dizer por aí assim, né? Quando alguns pastores fazem apelos, falam assim: meu irmão, tome uma decisão por Cristo nessa noite. Tome uma decisão por Cristo nessa noite. Quando o que a gente vê, na verdade, à luz desse relato da conversão de Saulo, é que é Jesus quem toma uma decisão por nós. Certo? E eu quero que a gente divida esse estudo aqui em 3 pontos, como um bom presbiteriano. Fala assim, que é ler o texto, sair do texto, nunca mais voltar para o texto. Não é assim? O primeiro ponto é que a graça irresistível, ela é derramada sobre homens resistentes. Quero chamar a sua atenção para os primeiros versos. Vamos ler de novo aí. Ó. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas pela sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Deixa eu me achar aqui. O primeiro ponto que eu queria destacar nessa manhã é o estado mental do personagem principal desse texto. Saulo
era um perseguidor da igreja. Lucas, que escreveu Atos, ele já havia citado Saulo 3 vezes, na verdade 2 vezes, essa é a terceira vez em que ele cita Saulo, no livro de Atos. No capítulo 7, Saulo era aquele que consentia na morte de Estevão, no martírio de Estevão. Estevão estava sendo morto, foi apedrejado, e diz que Saulo consentia na sua morte. Saulo não fez nada para impedir a morte de Estevão. No capítulo 8, verso 3, Paulo assolava a igreja, arrastando homens e mulheres e os colocando no cárcere. E no capítulo 9, versículo 1, Saulo nos diz, Lucas nos conta, que Saulo respirava, ele fala aqui, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Agora foi. O estado mental de Saulo era de ódio contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Certo? Porque Jesus fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava apenas perseguindo a igreja, mas perseguindo ao próprio Cristo. E ele era incansável, de forma que ele queria agora apanhar aqueles que provavelmente fugiram da sua perseguição e estavam rumando a Damasco. Então Paulo cria um plano para ir atrás daquelas pessoas, para apanhá-los, conseguir um alvará lá do pessoal, para apanhá-los e levá-los presos de volta para Jerusalém. E o verbo que Lucas usa no capítulo 8, para falar que Paulo assolava a igreja, é encontrado lá no Salmo 80. E se refere à destruição de uma vinha por um animal selvagem. O que Lucas está comparando, Lucas compara Paulo aqui a um animal selvagem, indomável, que queria destruir a igreja e odiava a igreja. Paulo estava obcecado por destruir a igreja do Senhor. No capítulo 26, verso 11, Paulo conta a sua história, é um texto paralelo aqui. No capítulo 26, verso 11, ele conta que ele estava demasiadamente enfurecido contra a igreja. Então, eu queria destacar o estado mental de Saulo. Saulo odiava a igreja do Senhor. Saulo odiava a igreja do Senhor. Capítulo 26, eu vou ler um trechinho aqui, que diz o seguinte, quando ele conta a história, ele fala assim, e caindo todos nós por terra, ele recontando essa história, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Capítulo 26, quando Paulo reconta a sua história, Jesus diz a Paulo que Paulo estava recalcitrando contra os aguilhões. O que é isso? Jesus compara Paulo aqui a um touro indomável, e que Jesus então colocava esporas, colocava agulhas para domar a Paulo. Ele fala, Paulo, dura coisa para você é tentar resistir às minhas esporas. Cara, para, você vai se machucar. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Isso nos mostra uma verdade linda também, de que Jesus já estava no encalço de Paulo. Jesus já estava picando a mente de Paulo. Jesus já estava incomodando a Paulo, chamando a Paulo para a sua presença. Mas como um touro indomável, um touro bravo, Paulo resistia, Paulo se debatia. Quais eram esses aguilhões? E alguns estudiosos creem que o primeiro aguilhão era o próprio Jesus Cristo. Alguns estudiosos creem que Paulo e Jesus eram contemporâneos e talvez eles tenham se visto pessoalmente. Mas como Paulo não relata isso, na Escritura a gente fica por aqui mesmo. De qualquer forma, Paulo ouvia falar da igreja, ouvia falar dos ensinos de Jesus, ouvia falar dos milagres de Jesus, ouvia falar da reivindicação de Jesus a respeito de ser o Filho de Deus, e aquilo incomodava Paulo profundamente. Aquilo gerava em Paulo um ódio terrível. E eu creio que o contrário do amor não é o ódio, não? É a indiferença. Então, a psicologia explica isso que Paulo sentia aí. Então, para o primeiro aguilhão que picava a mente de Paulo, era o próprio Jesus Cristo. Paulo estava tocado, incomodado pelo ministério e pela pessoa de Jesus. E o segundo aguilhão que a gente pode citar é a própria morte de Estevão. Atos 6, verso 15, diz que Estevão foi perante o Sinédrio e anuncia ali a palavra do Senhor, e que enquanto Estevão fazia a sua defesa, todos os que estavam ali viam o seu rosto resplandecente como um rosto de anjo. Uau! E Paulo via aquilo e ficou assim, o que está acontecendo aqui? Ele via a fidelidade de Estevão diante do martírio, diante da morte. Quando Estevão relata que ele, antes de morrer, que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus, Paulo viu aquilo, Paulo ficou tocado por aquilo, e Cristo estava picando a mente de Paulo, Cristo estava domando a Paulo por meio daquilo ali. Deus já estava chamando a Paulo. Mas Paulo estava
resistindo ao chamado de Deus. Mas, mas a graça não era irresistível. Isso leva a gente para um ponto importante hoje. A doutrina da graça irresistível não diz que o homem não pode tentar resistir à ação de Deus. O homem, de fato, resiste à ação de Deus. A Bíblia tem várias passagens que nos mostram isso. Vamos lá. Ó. Lá em Isaías 65. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. O povo de Deus, o povo de Israel estava resistindo ao Senhor e andando em caminhos que não eram bons, segundo seus próprios pensamentos. Atos 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Mais à frente. E não entristeçais o Espírito de Deus, não dando voz a Ele, não dando ouvidos a Ele, perdão, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecemos o Espírito de Deus quando não atendemos ao seu chamado, quando não damos voz às suas orientações. Em 1 Tessalonicenses, Paulo fala, não apagueis o Espírito. De fato, o homem resiste a Deus. E é isso que a gente faz de melhor. A gente resistiu a Deus várias vezes essa semana. Quando diante da palavra, diante de ouvir a voz de Deus por meio da palavra, a gente diz, Senhor, sabe o quê? Agora não. Deixa para depois. E nós resistimos de fato a Deus. A história do povo de Israel no Antigo Testamento é a história de um povo que era extremamente resistente ao Senhor Jesus, extremamente temoso, mesmo em vista de tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Livrando aquele povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, dando a eles alimento no deserto. Aquele povo resistiu ao Senhor. Aquele povo teimava em não obedecer a Deus. E como eu falei, resistir a Deus é o nosso estado natural. A gente é totalmente depravado, totalmente caído. Romanos 3, Paulo fala que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, nenhum de nós aqui, antes de Jesus, entendia. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nem um só que busque a Deus. Mas se a graça é irresistível, então, não é a verdade de que eu não posso resistir à ação de Deus, ou à ação do Espírito Santo, o que é a graça irresistível? Então, o primeiro ponto é, de fato o homem tenta resistir a Deus, e resiste a Deus, porque é isso que ele faz de melhor. O estado natural do homem caído é um estado de resistência e de inimizade contra Deus. Mas se o homem então pode resistir a Deus, ou tenta resistir a Deus, o que significa a graça irresistível de Deus? A graça irresistível de Deus, irmãos, esse é o nosso segundo ponto. É a força de Deus para vencer a nossa resistência quando Ele assim o deseja. A graça irresistível é a força de Deus para vencer nossa resistência quando Ele assim o deseja. Deus pode nos vencer. Deus vence a nossa resistência. Deus suplanta a nossa resistência quando Ele bem entende. E é isso que se revela na história de Paulo. De fato, não pode existir salvação, como a gente já falou aqui, se não existe a graça irresistível de Deus. Se a gente está morto nos nossos delitos e pecados, como o José André pregou aqui no primeiro sermão dessa série, a gente jamais vai poder voltar à vida, se Deus, soberanamente, não nos chama de volta à vida. Jamais, jamais. Romanos 8 diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é possível arrepender-se e crer por vontade própria, porque a sua vontade está inclinada para o mal. E é por isso que Deus nos vence, e por isso que Deus precisa nos vencer. Porque se Ele não nos vence, nós estaríamos derrotados. E a gente pode olhar para a Escritura e ver essa irresistibilidade de Deus. Cunhamos esse termo para essa pregação de hoje. Vamos ver isso? O que diz Deuteronômio 36? O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Ele vai circuncidar. E o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Um outro texto, esse texto é maravilhoso. Em Isaías 43:13, o Senhor diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu realizei salvação, e a fiz ouvir. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem
impedirá? O homem pode impedir a minha ação? De forma nenhuma. Todos os moradores da terra são, Daniel 4:35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Não há. Salmo 115:3, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ezequiel 36:26, dar-vos-ei coração novo, voz ativa de Deus, sempre fazendo, eu dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. É Deus quem realiza essa obra. Novo Testamento, o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ou seja, quem aplica em nós arrependimento e fé? Deus. Né? Por Efésios a gente sabe que a fé é um dom de Deus. O arrependimento também é dom de Deus, é assim diz a palavra. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. E o último texto, para fechar aqui, ó. Paulo, aos Romanos 9, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem pode resistir à vontade do Senhor quando o Senhor quer realizar alguma coisa? Quem pode resistir à vontade do Senhor quando o Senhor te chama da morte para a vida? Ninguém, meus irmãos. Porque nosso Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele chama os mortos para a vida. Quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Quando Jonas se recusou a pregar aos ninivitas, onde Jonas foi parar? Nínive. Quando Jesus manda o mar se acalmar, o mar falou, não, estou nervoso hoje. O mar se acalma. Quando Cristo chama Lázaro, que já estava 4 dias morto, fedorento provavelmente, o que acontece? Lázaro vem de volta à vida. E alguns dizem que se Jesus não tivesse chamado Lázaro nominalmente, a voz de Deus é tão poderosa, a voz de Jesus Cristo é tão poderosa, que se Jesus não houvesse chamado Lázaro nominalmente, Lázaro, vem, todos os mortos sairiam das suas tumbas. Imagina isso. Porque a voz de Deus é poderosa, e quando Deus nos chama, não há quem possa resistir à sua voz. Deus nos vence. E a história de Paulo não é diferente, meus irmãos. Deus amorosamente vence a Paulo. É como uma queda de braço entre uma criança e um adulto. Né? A gente brinca com as crianças e fala assim, vai. Aí seu sobrinho vai e pega assim, tenta entortar. Você vai chegar uma hora que você faz assim, ó, puf, acabou a brincadeira. Paulo, eu quero você. Silvanete, eu quero você. Juliana, eu quero você. E quando Deus nos chama, meus irmãos, não há quem possa resistir. Olha o texto, vamos lá. Seguindo ele estrada fora, a aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. O touro bravo, o touro indomável, o homem que odiava a igreja, que odiava o Senhor Jesus, aquele que duramente resistia e recalcitrava contra os aguilhões de Deus, não pôde resistir à voz de Jesus quando ele por fim o chamou. O touro bravo foi domado pela graça de Deus. E Paulo, ele vai, ao longo das cartas, ele vai esmiuçando essa experiência. E aos Gálatas, ele diz o seguinte, ó, que aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me havia separado, chamar-me pela sua graça e revelar seu Filho a mim. Quando aprove a Deus, ele revelou seu Filho a mim. Aos Coríntios, o texto que a Adriana leu aqui agora, não foi nada combinado.
Ele diz, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Jesus resplandeceu na vida de Paulo, e ele então pôde ver. A Timóteo, a seu discípulo Timóteo, ele escreve o seguinte: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Como um rio, transbordou a graça de Jesus sobre a minha vida. E eu não pude suportar essa correnteza. Era forte demais para mim. Não havia galhos onde me segurar, não havia pedras onde me escorar. Eu não pude resistir à graça de Deus que, como um rio, transbordou na minha vida. Paulo foi vencido, meus irmãos. Paulo resistiu até onde pôde. Mas Deus foi mais forte que ele. E Deus é mais forte que você para vencer toda a sua resistência. Deus nos vence. Deus acaba com a nossa resistência, suplanta a nossa resistência. E é só por essa razão que nós somos salvos. Importante notar que não apenas, como a gente já leu nos textos ali, não apenas a salvação é um dom de Deus, não apenas a fé é um dom de Deus, mas todos os requisitos para a salvação são dons de Deus. O arrependimento, como a gente leu nos textos de Atos ali, são dados pelo próprio Deus. É Deus quem nos dá tanto arrependimento quanto fé. A obra de salvação é unilateral, é obra exclusiva da graça de Deus. E Deus então substitui a resistência ao arrependimento pelo dom do arrependimento. E é por isso que nós chegamos então ao conhecimento do nosso pecado e da necessidade de um Salvador e da pessoa de Jesus. Outro ponto muito importante para destacar, nesse segundo ponto, é de que a graça de Deus ela é suave. Forte, mas suave. Como assim? A graça de Deus não nos violenta, meus irmãos. Não nos violenta. Paulo respondeu ao Senhor, a partir do texto que a gente leu, conscientemente. Ele fala, quem és tu, Senhor? Ele chama de Senhor. É bonito isso, né? Quem és tu, Senhor? E Jesus responde, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E agora, Jesus, o que eu preciso fazer? Paulo não entrou num transe hipnótico. Paulo não virou um robô. Deus não esmagou a Paulo. Deus não violentou a sua personalidade, mas Deus substituiu a resistência de Paulo, substituiu a resistência ao arrependimento pelo dom do arrependimento e da fé. Então Paulo responde positivamente. Deus tira do nosso coração essa resistência e nos põe o quê? Então uma inclinação a amá-lo. E Paulo então, que esperava entrar em Damasco com muita bravura e com muito orgulho, com o nariz em pé, para destruir a igreja, para capturar os cristãos e levá-los presos de volta a Jerusalém, ele foi capturado por Jesus. Paulo foi capturado por Jesus. Aquele que foi para ferir, voltou sarado, como diz a música de Estênio Márcios. Aquele que foi para matar, voltou vivo. Aquele que voltou para encarcerar, voltou liberto. Por conta da graça irresistível de Jesus. Não havia dúvida do que tinha acontecido ali. Jesus, em pessoa, se revelou a Paulo. Paulo teve um encontro com o Filho de Deus. A experiência mais sublime que qualquer um de nós pode experimentar. Um encontro com Jesus, dizendo, filho, os teus pecados estão perdoados. Essa é a experiência mais sublime que alguém pode experimentar. Um encontro com Jesus ressurreto. E Paulo experimenta isso. Ele teve um encontro com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que chama os mortos à vida. Ele experimentou a graça e a beleza de Jesus. E a partir desse momento, ao experimentar a graça e a beleza de Jesus, ele simplesmente não se opunha mais. Sabe por quê? Porque a graça é melhor do que a vida. A graça é melhor do que a vida. E Paulo já não queria mais resistir. Paulo não podia mais resistir. Porque ele conheceu o primogênito Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. Paulo estava sendo liberto do seu orgulho, do seu preconceito, do seu egocentrismo, do seu etnocentrismo. Dessa ideia maldita de que nós podemos conquistar o favor de Deus com base nas nossas boas obras. Paulo estava sendo liberto de tudo isso, porque experimentou a graça de Deus. Paulo se arrependeu e creu em Jesus, e chama Jesus de Senhor, porque experimentou a graça de Jesus.
Não havia mais resistência, porque a graça é irresistível. Deus derrotou a Paulo, venceu a resistência de Paulo, porque assim aprove a ele fazer. E é lindo pensar o que isso gera no coração de Paulo. Aos Filipenses ele vai dizer o seguinte, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Tudo que eu tinha no judaísmo, a minha posição, a minha alta moral, os títulos que eu conquistei, a riqueza que talvez eu tivesse, tudo isso é nada em comparação à sublimidade do conhecimento de Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo havia sido apresentado ao primogênito de Deus, ao leão de Judá, ao pão da vida, que sacia a nossa fome, a água viva, a luz do mundo. O que pode ser maior do que isso? O que pode ser melhor do que isso? Ser reconciliado com Deus, ser chamado filho de Deus, ser livrado da ira de Deus. E ouvir que agora eu sou um filho amado, em quem Deus se compraze. O que pode ser melhor que isso? Que posição pode ser mais alta que essa? Nenhuma. Nenhuma. Então, meus irmãos, primeiro ponto. A graça de Deus, de fato, ela é aplicada a homens resistentes. O homem tenta resistir a Deus. Mas segundo ponto, a gente aprendeu de que Deus vence e suplanta a resistência do homem, quando assim entende que deve fazer. E a experiência de Paulo foi essa experiência. Ele resistia, recalcitrava duramente contra os aguilhões. E quando aprove a Jesus Cristo o chamar, ele simplesmente o chamou. E Paulo foi. Porque a graça, meus irmãos, é irresistível. Ninguém, agindo Deus, quem pode impedir o agir do Senhor? Ninguém. E o terceiro ponto, já caminhando para o fim. É lindo pensar nesse arco, né, a história de Paulo. O versículo 1, do capítulo 9, nos conta que ele odiava a igreja, que respirava ainda ameaças e morte contra a igreja. Observe o verso 20 comigo. Como é que termina essa ideia aqui do escritor? Que logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Que transformação. Paulo, que no começo do capítulo rejeitava veementemente a igreja e a Jesus, olha comigo o verso, cadê? Verso 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Aquele que resistia duramente contra Jesus Cristo, agora se encontra de joelhos, adorando a Deus, louvando a Deus em oração, clamando a ajuda do Pai. Aquele que odiava a Cristo, agora se encontra buscando a Cristo. Paulo estava orando. Mais uma vez, então a relação de Paulo para com Deus muda, a relação de Paulo para com a própria igreja muda. Observa comigo o verso 17. Então Ananias foi, em obediência à voz de Deus, Ananias foi encontrar a Saulo. E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Saulo, irmão. E Ananias questiona Deus, mas Deus, olha, todo mundo tem falado desse cara que tem assolado a igreja do Senhor. Não, vai, porque esse é instrumento meu para a pregação do evangelho. E Ananias vai, então fala assim: Saulo, meu irmão. Aquele que odiava os cristãos, que os tinha como inimigos, agora é chamado de irmão. Glória a Deus, porque quando a graça nos alcança, meus irmãos, não somente a nossa relação com o Pai muda, e agora nos prostramos diante dele em oração, mas a nossa relação com a igreja também muda. E agora somos parte da família de Deus, somos parte do corpo de Cristo. E Ananias chama aqui Saulo de irmão. Em terceiro lugar, Paulo, que queria de toda forma evitar ou frear a pregação do evangelho, no verso 20, ele agora era uma testemunha de que Jesus era o Filho de Deus. Dizia o texto que logo ele pregava nas sinagogas a Jesus,
afirmando que este é o Filho de Deus. E a história daí para frente todo mundo conhece. De quantas igrejas Paulo plantou, de quantas pessoas foram abençoadas pelo seu ministério, quantas pessoas chegaram ao conhecimento do Evangelho por meio do ministério de Paulo. Então aquele que rejeitava Jesus agora se encontrava orando. Aquele que perseguia a igreja, que odiava os cristãos, agora é chamado de irmão. E aquele que queria de toda forma brecar a pregação do Evangelho, agora se encontra pregando o Evangelho por causa da graça irresistível de Deus. Provavelmente você nunca caiu do cavalo, nunca viu uma luz resplandecendo, né, visivelmente sobre você, mas essa é a minha e a sua história de conversão. Gente resistente à voz do Senhor, que foi alcançada por uma graça que é irresistível e que agora partilha de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja, do privilégio que é fazer parte dessa obra que Deus está desenvolvendo no mundo. Olha o que Deus fez por nós, meus irmãos. Eu quero te convidar a olhar para a sua história, assim como Paulo lá em Romanos mesmo, né? Que começa lá no capítulo 1 contando toda essa história da depravação total do homem, da necessidade de um Salvador, da redenção que há em Cristo Jesus pela fé, e que lá no capítulo 11 louva a Deus dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque Paulo reconta a sua história em Romanos, reconta a história da humanidade, e ao lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha feito por ele, ele exalta o Senhor. Eu queria convidar você agora a olhar para a sua história, humildemente. Por sua graça, Deus nos transforma filhos da ira em filhos seus. A gente foi atraído com laços de amor, como diz o profeta Oséias. Deus vence a nossa resistência. Deus nos chama para si. Deus resplandeceu nos nossos corações. Deus nos chamou da morte para a vida. E minha oração nessa noite é para que nós nessa manhã, é para que nós possamos experimentar o nível mais profundo de conhecimento dessa verdade, de apropriação dessa verdade, o nível mais profundo de arrependimento e de fé. O ser humano, meus irmãos, não é uma criatura imperfeita que precisa ser aperfeiçoada. Ah, não, eu sou bom, mas... Não. O ser humano é um rebelde que precisa baixar as armas, entregar as armas e reconhecer que precisa de mudança de vida. Eu queria convidar todos nós aqui, aqueles que já creram no Evangelho, aqueles que não creram no Evangelho ainda, que se arrependam e que creiam no Evangelho. Que se arrependam e que creiam no Evangelho. Que reconheçamos que a nossa vida é conflituosa, que a nossa vida é desorientada, que os nossos problemas familiares, que os nossos problemas na área da sexualidade, que tudo isso é um sintoma muito claro de que existe algo muito errado com o nosso coração. E de que nós precisamos de um Salvador. Todos nós. Precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Precisamos de Jesus Cristo e Jesus está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. E Jesus aos pecadores estende o seu perdão. Jesus aos pecadores estende a sua graça. Quando morre numa cruz e recebe ali a ira de Deus, para que hoje, crendo nele, eu possa receber o amor de Deus. Ele é desamparado na cruz, para que eu possa ser amparado hoje na família de Deus. E hoje, por meio do seu sacrifício, Jesus estende o seu perdão, reconciliação com Deus, vida nova e salvação para todo aquele que crê, aquele que se arrepende e crê nos seus pecados. Eu quero clamar a essa igreja, convocar a todos nós que nos arrependamos e que creiamos no Evangelho. Esse Evangelho maravilhoso que nos livrou da morte para a vida. Arrependamos-nos todos e creiamos em Jesus. Aquele por meio do qual nós somos salvos. Não por causa das nossas próprias obras de justiça. Não porque eu sou bom, moral, correto, não. Mas por causa do que Jesus já fez, da obra de Jesus. Porque Ele foi bom, moral e correto. E quando Ele morre por mim, Ele imputa então em mim a sua justiça. Eu sou considerado justo, declarado inocente diante de Deus. Arrependamos, meus irmãos, mais profundamente.
creiamos no Evangelho mais profundamente, para desfrutar da vida que Deus tem para nós, da verdadeira liberdade do Evangelho. Olha para essa graça que é irresistível. Não resista. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Arrependamos-nos e creiamos no Evangelho, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome nessa manhã, porque a Tua graça é irresistível, Pai. Porque quando nós nos encontrávamos em miséria, em pecado, distantes do Senhor, separados do Senhor por causa do nosso próprio pecado, por nossa culpa, o Senhor nos chamou da morte para a vida. O Senhor nos atraiu com laços de amor. O Senhor nos chamou pela Tua graça que é irresistível, Pai. Agindo o Senhor, quem vai impedir? Tu és soberano, Senhor. Tu és poderoso. Tu és irresistível. E hoje, ó Pai, ao ouvirmos a Tua voz, nós não queremos endurecer o nosso coração. Vence a nossa resistência, Senhor, por favor. Vence a nossa resistência de nos entregarmos ao Senhor por completo. De abrir mão dos nossos próprios direitos, como cantamos aqui, dos nossos sonhos, para viver a vida que o Senhor tem para nós. Vence a nossa resistência, Senhor. E concede arrependimento àqueles que porventura ainda não creram no Senhor Jesus aqui. Faz essa obra no nosso meio, Senhor. Chama, levanta os Teus eleitos nessa manhã, para se arrependerem, crerem no Senhor. Nessa graça que é soberana, que é poderosa e que é irresistível. Obrigado por Jesus, pelo Teu Cordeiro, que nos livrou dos nossos pecados, que expiou os nossos pecados. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor nessa manhã. E Deus, por misericórdia te pedimos, não permita que um passeio por essas doutrinas maravilhosas gere no nosso coração um orgulho intelectual, gere no nosso coração justiça própria, mas que nos faça gente humilde, quebrantada e totalmente dependente da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, faz da IPJC uma igreja de servos, uma igreja de gente humilde. Por favor, Senhor, dá-nos essa graça de conhecer o Evangelho verdadeiramente. Muito mais do que como uma doutrina, mas como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus, essa oração que nós fazemos e rogamos, ó Pai, para a Tua glória. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.